Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Bem-vindos a mais uma videoaula da Academia do Cuidador. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante que é muito comum com os nossos idosos, chamado Síndrome do Imobilismo. O que é isso, né? O que é essa Síndrome do Imobilismo? Sempre quando você ouvir falar a palavra síndrome, lembra, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que levam o idoso a ficar imobilizado, seja no leito, onde é mais comum, ou até mesmo na cadeira de rodas, num leito hospitalar, ok? Então, hoje, algo que você vai ter muito contato é sobre a síndrome do imobilismo, um conjunto de sinais e sintomas desse idoso acamado. É muito fácil, né? A gente cuidar desse tipo de idoso aqui, o idoso ativo, o idoso que tem total autonomia, independência, né? Esse é um idoso muito bacana de se trabalhar, mas aquele que você vai encontrar a maioria dos seus atendimentos vai ser esse idoso acamado, tá bom? O cuidador de pessoas ou o cuidador de idosos vai trabalhar com diferentes tipos de pessoas, né? Ele vai trabalhar como acompanhante, pode trabalhar como acompanhante em viagens, mas muitos são contratados para trabalhar no ambiente domiciliar, com o idoso. E muitos idosos são acamados. Então a gente vê pelas fotos aqui, são idosos presos, literalmente presos ao leito, tá bom? Muitos apresentando já a questão da incontinência urinária ou fecal, já utilizando fralda. Muitos já mostrando sinais de deformidade, contratura na região de mãos, tornozelos. Muitos apresentando, às vezes, problemas visuais, problemas auditivos. Muitos já com contraturas e deformidades, igual eu falei, né? Algumas articulações já ficam bem mais fixas nessa posição aqui, por exemplo, o quadril ou o joelho. Então, isso tudo são consequências da síndrome do imobilismo. Nós vamos falar sobre ela. Vários fatores são aqueles que geram o imobilismo para o idoso, tá? Uma das causas que gera essa imobilidade é uma fratura. Nós vamos falar, nós temos aulas aqui sobre quedas, tudo, mas a gente pode comentar também que a queda acontece, gera fratura e da fratura gera um imobilismo. Então eu separei aqui uma manchete de jornal bem importante, né? Falando, Brasil tem epidemia de fraturas em idosos, dizem os especialistas. Então, que é uma grande quantidade de idosos caindo e, como consequência dessa queda, sofrendo uma fratura e, como consequência dessa fratura, ficando preso ao leito, tá bom? Gerando a síndrome do imobilismo. Muitas são as fraturas, vários tipos são de fraturas, algumas são mais comuns, por exemplo, aqui nessa parte do fêmur, é muito comum em queda dentro do banheiro, queda da própria altura. Aqui a gente tem um raio-x, ó, mostrando que essa fratura acontece bem aqui, nessa região do fêmur. Pode acontecer fraturando essa parte do osso do quadril, pode ser aquela fratura, sabe, total na região dos braços ou das pernas, aquela fratura exposta. Então, vai depender bastante do idoso. O que eu quero jogar para vocês nessa aula rápida é que o idoso que não sofre aquele bom cuidado, ele pode sofrer uma queda, da queda sofrer uma fratura e da fratura ficar imobilizado ou numa cadeira de rodas ou num leito hospitalar, ok? Então, o que é? Ele sofreu a fratura e precisou ficar imobilizado. Vamos separar as coisas, tá bom? Às vezes a pessoa sofre uma lesão, um machucado e precisa ficar lá, ó, de 7 a 10 dias de repouso. A fisioterapia orienta repouso, a medicina orienta repouso, a nutrição. Várias são as técnicas que orientam o repouso. Então, é importante o repouso para se diminuir a dor, ganhar mobilidade. Então, de 7 a 10 dias ainda é dito repouso. Aquela pessoa está em repouso, na cama, na cadeira de rodas, no sofá, ela está passando por um período de repouso. De 12 a 15 dias, a literatura já diz que isso já é um tempo de imobilização. Ok? Então, de 7 a 10 dias repouso, 12 a 15 dias, aquela pessoa já está sofrendo, começando a sofrer os sinais e sintomas de um processo de imobilização. O que gera, Adriana? A pessoa que fica parada muito tempo, imobilizada, lá, ela caiu, tem que ficar
sentada, caiu, tem que ficar deitada. O sistema osteomuscular, ou seja, os ossos e os músculos começam a entrar em declínio, eu começo a ter perda de força muscular, perda de massa óssea, a chamada osteoporose. O sistema cardiovascular desse idoso começa a ficar deficitário, eu posso ter crises de pressão alta ou hipotensão, a respiração fica bem mais superficial. O sistema genitourinário, ou seja, a incontinência urinária, a incontinência fecal começa a ficar bem mais presente, ele não consegue mais levantar e ir ao banheiro, aí o uso de fralda. O sistema digestivo, a digestão dos alimentos é bem mais demorada, começa a ter bastante constipação intestinal. O sistema nervoso, posso ter dormência, formigamento nas mãos, nos pés ou em qualquer região do corpo. A gente já falou do sistema respiratório e o sistema endócrino também, a questão de pele, a questão dos hormônios fica bastante alterada. O que essa aula rápida quer dizer para vocês? 7 a 10 dias é um tempo de repouso. Ele caiu, se machucou e fica de repouso. Passou de 12 acima de 15 dias, esse idoso já pode sofrer em todo o seu sistema, em qualquer um desses sistemas, sequelas desse imobilismo. Seja infecção urinária, seja escara, seja problema respiratório. Então, o bom cuidador fica sempre, 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 sempre de olho no imobilismo. Tempo de 12 a 15 dias imobilizado no leito ou na cadeira é perigoso, por toda essa complicação que gera em vários sistemas do corpo. A dica para o bom cuidador, para cuidar desse idoso que sofre da síndrome do imobilismo, primeiramente é conhecimento, não está aqui, mas agora você tem um conhecimento. Viu aquele idoso acamado no leito? Pode falar para a família que se ele não se movimentar ativamente ou até mesmo passivamente, existem diferenças. Quando o idoso faz um movimento, isso é dito movimento ativo. Quando eu vou lá e pego aquela articulação ou aquele membro, eu faço uma movimentação passiva. Então, o segredo é movimento. Ou você aplica movimento no idoso ou incentiva o idoso a fazer um movimento. Cuide da alimentação dele. Como nós vimos, o sistema digestivo, a pele, tudo sofre uma sequela do imobilismo. Então, uma boa alimentação, com acompanhamento do nutricionista, pode diminuir muito a sequela do imobilismo. Cuidado com a higiene. Paciente limpo, banho tomado, higienizado, diminui bastante a incidência de infecções. Uma das consequências do imobilismo, a gente vai falar para vocês em outras aulas, são as escaras ou as úlceras de pressão, as úlceras de decúbito, tem vários nomes, tá bom? Mas todo mundo já viu falar de escara e úlcera. Então, imagina aquele idoso que fica lá 1 mês, 2 meses deitado, 2 meses no leito. Com certeza, se não tiver uma boa higiene, vai desenvolver um processo de escara ou úlcera. E sempre, sempre estimule o seu idoso. Estimule ele a mudar de lado, na cama, de um lado para o outro. Estimule ele a ficar sentado, estimule ele a falar, estimule ele a se movimentar. São essas 4 dicas importantes que eu te dou, a Academia do Cuidador te dá, para você ser um bom cuidador e prevenir todas aquelas complicações sistêmicas para o idoso, tá bom? Agradeço se você gostou dessa aula. Muito obrigado. Siga-nos, tá bom? Pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, Academia do Cuidador, e meu nome é Adriano Lacerda, tá bom? Foi um prazer. Tudo de bom. Até mais.